Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 212 Acumulando fundos. Ni Yan convocou vários colegas de turma, informando que estava transferindo para outra escola na cidade de Huahai. Todos ficaram surpresos, pelo que eles lembraram que a família de Ni Yan não estava particularmente bem. As finanças de sua família poderiam mesmo apoiar uma mudança para a grande capital. E muito menos transferi-lo para uma escola na cidade. Ni Yan não se incomodou em explicar. Em qualquer caso, eles apenas eram alguns conhecidos. Era bom apenas deixar que eles soubessem que ele estava se mudando e dizer adeus. Ni Yan passou a maior parte do dia visitando alguns parentes com seus pais. Depois, toda a família mudou tudo para sua residência nos subúrbios da cidade de Huahai. Eles ainda tinham muitas coisas para desempacotar. A nova casa de Ni Yan era uma vila luxuosa ao lado de um lago cristalino perto das montanhas. Possuía um enorme pátio cheio de todo tipo de vegetação com numerosas flores em plena floração. A paisagem era linda. A vila em suas memórias, no entanto, não era essa, mas sim um lugar diferente a poucas centenas de metros daqui. A situação nessa vida difere um tanto da sua última, de modo que havia acontecido algumas pequenas mudanças. Seu renascimento produziu um pequeno efeito borboleta que gradualmente proliferou o exterior, alterando o mundo de maneira distinta, mas sutil. De repente, ele teve um pensamento estranho. Era possível que ele adulterasse eventos para influenciar nas próximas eleições? Talvez por isso, ninguém poderia prever o futuro. Mesmo como um reencarnado, ele só poderia ficar à deriva ao longo das correntes do tempo. O futuro estava sempre fora de seu controle. Assim como a imprevisibilidade do mercado de ações. Tudo o que Ni Yan poderia fazer era levantar lentamente sua força pessoal, deixar-se exercer algum poder para atacar impiedosamente os trilhos do destino em face de um futuro incerto, alterando a direção da história. Pelo menos, ele não podia permitir que os eventos de sua vida passada se repitam. Isso seria o suficiente. Ni Yan gostou da calorosa felicidade de estar junto com seus pais. Para ele, ter uma vida maçante e comum como essa novamente era um presente dos céus. Ni Yan deu a Gu Huai um telefonema. Sua família se mudou para Huahai, onde? 27 Distrito Pingan 1. Ni Yan respondeu. Em sua vida passada, ele já havia ridicularizado o nome desse distrito por ser tão coxo e chato. Só mais tarde ele perceberia quão preciosas eram as palavras seguro e pacífico. Esse é um bairro todo sendo vilas, certo? Mesmo o lugar mais barato nessa área é de pelo menos 50 ienes. 000. Uau, nada má, pirralho. Você é um filho pródigo rico e carregado agora. Por sinal, meu velho avaliou vários lugares em Conviction. A avaliação de um único terreno em Calori é ridiculamente cara. Sabe as propriedades que você me pediu para comprar em seu nome nas outras cidades? Seu valor não pode ser calculado, disse Gu Huai. O valor líquido atual de Ni Yan era alto o suficiente para deixar as pessoas sem palavras. Quanto a exatamente quantas propriedades Ni Yan possuía, mesmo Gu Huai não sabia ao certo. Quando os cercos às fortalezas começar no futuro, se podemos ocupar uma fortaleza e criar nossa própria cidade, você descobrirá o que realmente significa ser rico no jogo. Ni Yan riu. Espero que esse tempo chegue logo. Então, ouvi que a conversão de moeda no jogo será lançada em 5 ou 6 dias. Contudo, um leilão de propriedades virtuais começará em breve. Uma parte deles será leiloada na plataforma de transações. O tempo ainda não foi anunciado ainda, informou Gu Huai. Muitos poderes definitivamente estarão de olho para investir em Conviction no futuro. Mesmo seu velho estava começando a ficar um pouco inquieto. Somente agora Ni Yan lembrou dessa questão. Seu coração ficou frio. Os figurões financeiros como Cao Shu estavam finalmente prestes a entrar no campo de jogo. As casas de leilão, as lojas de poções, NPCS, e assim por diante de todas as principais cidades, seriam leiloadas. Muitos institutos financeiros definitivamente convenceriam os jogadores a venderem todas as suas moedas em jogo por dinheiro do mundo real, e dividiram os recursos virtuais entre si. Quando o pai de Ni Yan entrou em Conviction durante o auge de sua loucura, ele tristemente descobriu que ele já havia perdido o melhor momento para se juntar. Às vezes, as oportunidades eram fugazes. Uma vez perdidas, nunca mais apareceram. O que Ni Yan queria fazer era comprar tantas propriedades virtuais quanto pudesse. Durante as próximas semanas ou mais, ele não mais se atreveria a ser tão extravagante quanto a gastar 500 de ouro em bombas mágicas. As 1000 bombas mágicas que ele tinha agora eram suficientes para aumentar a potência de nivelamento do Undin Scaldrel, Sun, e os outros para o nível 30. Faça um anúncio aos membros da guilda que trocaremos moeda no jogo por contribuição na guilda nos próximos dias. 1 prata para 25 pontos de mérito será a taxa. Isto durará provisoriamente por 3 dias. Além disso, para cada prata contribuída para a guilda, o jogador receberá um desconto adicional de 20 pontos de mérito ao trocar equipamentos de nível 30. Se um jogador contribuir com 10 de prata de uma só vez, quando atingirem o nível 30, eles podem resgatar uma peça de equipamento prata de nível 30 a 30 de prata e será de ouro, Ni Yan disse depois de pensar por um momento. Ele queria confiar neste método para acumular rapidamente moeda no jogo. 1 prata para 25 pontos de mérito? Não estamos tomando uma perda tão grande? Gu Huai perguntou em estado de choque. Nas Kickers United, 1 prata era aproximadamente equivalente a 20 pontos de mérito.
Se eles fossem com a taxa de conversão de Ni Yuan, o tesouro da guilda não seria varrido em alguns instantes? Está tudo bem se levarmos um prejuízo a curto prazo. Além disso, durante esse período, o valor da moeda no jogo aumentará definitivamente. Estamos reunindo ouro agora em preparação para o próximo leilão de propriedade virtual. Depois que acabar, podemos reabastecer o tesouro da guilda, disse Ni Yuan. Esta foi uma tática para fazer todos os membros da guilda doar seu dinheiro à guilda. Depois que o leilão da propriedade virtual acabasse, os lucros futuros das propriedades que Ni Yuan adquiriu seriam usados para ajudar a devolver os membros da guilda. Esses incentivos de contribuição são muito bons, disse Gu Huai. Ele era um homem de negócios natural. Com um simples olhar, ele poderia dizer o quão bons eram esses incentivos. Para obter bons equipamentos para vestir quando atingem o nível 30, os membros da guilda definitivamente farão o possível para arrecadar dinheiro para dar para a guilda. A guilda não precisaria gastar muito esforço para obter uma grande quantidade de ouro. Quando o leilão de propriedade virtual terminasse e a bolsa de câmbio do mundo real fosse aberta, os lucros que eles ganhariam seriam pelo menos 1000 vezes maior. Quando os membros da guilda atingirem o nível 30, a guilda naturalmente poderia fornecer-lhes equipamentos de prata e ouro. Vou deixá-lo para lidar com esse assunto. Vamos ver a quantidade de ouro que podemos reunir nos próximos dias, disse Ni Yuan. A propriedade que ele estava a olho era a casa de leilões no coração de Calore. Embora outras casas de leilões tenham sido estabelecidas em todas as partes de Calore, fragmentando a atenção dos jogadores, ainda era uma estrutura histórica. Era a casa de leilão mais próspera em todo o Império Viridian. Se ele quisesse comprar ela, ele precisaria gastar pelo menos 2000 de ouro. Na linha de tempo anterior, foi vendida pela oferta final de bem mais de 2000 de ouro. Se Ni Yuan pudesse comprar a casa de leilões no centro de Calore, teria um impacto de extrema profundidade no futuro das Kickers United. Os vários institutos financeiros também estavam acumulando fundos. Sua rede de contatos era muito mais profunda do que a de Ni Yuan. Enquanto os figurões estavam lutando uns com os outros, se ele pudesse cortar um pedaço de carne suculenta para si mesmo, já seria considerado um sucesso. Não se preocupe, definitivamente vou ajudar você a gerenciar bem esse assunto, disse Gu Huai, cheio de confiança. Há outra coisa que eu quero que você me ajude. Quão profundos são seus contatos em Huahai? Você pode me ajudar a ficar de olho em uma determinada pessoa? Ni Yuan hesitou por um momento antes de perguntar. Quem? Gu Huai perguntou com surpresa. Uma menina chamada Xie Yao. Ela é do segundo ano na classe 3 na escola secundária afiliada da Universidade de Huahai, disse Ni Yuan. Ele decidiu que ainda era melhor para ele descobrir sobre os antecedentes de Xie Yao primeiro. Conheça a si mesmo. Conheça o seu inimigo ou sua paixão neste caso. Na linha do tempo anterior, ele não sabia nada sobre as circunstâncias familiares de Xie Yao. Tudo o que ele sabia era que sua família era abastada. Nesta vida, ele finalmente estava esclarecido. Ele sabia por onde começar. Oh, um cabeça dura como você finalmente caiu por amor, hein? Então, esta será a minha futura cunhada, entendo. Não se preocupe, eu imediatamente o ajudarei a investigar. Mesmo que eu tenha que descer 1 metro de profundidade, ainda vou ajudá-lo a cavar essa informação. Gu Huai riu. Era bastante raro que Ni Yuan tivesse os olhos fixos em uma menina. Como ele não pode ajudar? Não a incomode. Claro, eu sei disso, disse Gu Huai. E você, hein? Como vai o seu progresso com a nossa antiga classe? Ni Yuan provocou. Gu Huai tossiu seco para encobrir seu constrangimento. Ainda é mais ou menos o mesmo. Eu só a levei para um encontro uma vez. Ni Yuan riu. Você ousou sair com ela. Isso já é um bom progresso. Haha. Gu Huai riu desajeitadamente. Os dois conversaram por um tempo antes de desligar. O pai de Ni Yuan já havia saído para administrar a empresa, enquanto Ni Yuan acompanhava sua mãe enquanto caminhavam por Huahai. Em torno da noite, seus parentes de Ninjiang viriam para jantar. O tempo de viagem entre os dois lugares não era tão longo de qualquer maneira, apenas cerca de 30 minutos. Tudo já havia sido desempacotado na vila. Eles terminaram um dia antes do esperado. O quarto de Ni Yuan estava localizado na parte sul da vila. Se ele abrisse as cortinas, ele podia ver uma bela paisagem lá fora. Seu pai já havia ordenado algumas pessoas para lidar com as formalidades de transferir para uma nova escola. Ele começaria as aulas em 2 dias. As deslumbrantes nuvens vermelhas no horizonte causadas pelo pôr do sol eram bastante deslumbrantes. Uma brisa fresca soprou de fora da janela, balançando o cabelo de Ni Yuan. Ni Yuan respirou profundamente. Seu estado de espírito melhorou ultimamente por algum motivo indescritível. Ele estava prestes a reviver seu último ano de ensino médio. Era algo que ele realmente estava ansioso. Na linha de tempo anterior, ele era basicamente um ninguém em sua classe. Pelo menos metade dos seus próprios colegas de classe não conseguiram reconhecê-lo. Nesta vida, ele queria se encaixar genuinamente com todos. Droga, você se mudou para o Huahai? Qual escola? Tang Yao perguntou com entusiasmo. Escola secundária afiliada da Universidade de Huahai, Ni Yuan respondeu. Tang Yao foi para a escola secundária Huahai. As duas palavras significam seguro e pacífico. As duas escolas estavam bem longe umas das outras. Escola secundária afiliada da Universidade de Huahai?
Tang Yao fez uma pausa por um momento para pensar. Deixe-me perguntar ao meu velho e ver se posso me transferir. Ni Yan lembrou sua vida passada. Tang Yao também havia dito palavras semelhantes naquela época, mas mais tarde, nada saiu disso. Nós dois estamos a apenas um ano da graduação. Esqueça, salve-se de um problema, disse Ni Yan com uma risada leve. Você ainda se lembra desse pirralho, Wei Kai? Tang Yao perguntou de repente. Sim. Por quê? O que tem ele? Perguntou Ni Yan. O Wei Kai era uma pessoa que percorreu o caminho de um criminoso. Quanto menor o contato feito com essa pessoa, melhor. Ele simplesmente assumiu uma guilda chamada Shattered Gale. É uma guilda de tamanho decente com cerca de 5.000 a 6.000 membros. Esse cara sabe que sou Young Sparrow Rock e você é Nirvana Flame. E que ambos criamos a As Kickers United. Ele diz que quer contar com a nossa ajuda. Tao Yao disse com grande humor. Ele lembrou o quão insuportável e arrogante Wei Kai tinha sido no passado. Agora, ele era como um cão subordinado enquanto se aproximava deles por ajuda. Shattered Gale. Ni Yan tinha ouvido falar de tal guilda em sua vida passada, mas na verdade não teve uma impressão disso. Entre 5.000 e 6.000 membros não podem ser considerados tão ruins. O Wei Kai realmente havia tentado um pouco de sucesso com 2.000 subordinados que estavam dispostos a tirar suas vidas para ele. No entanto, o que aconteceu com ele na linha de tempo anterior, evidentemente, isso ainda não era suficiente. Antes que ele pudesse relaxar sob os holofotes por muito tempo, ele acabou desaparecendo para quem sabe onde, enquanto seu destino era desconhecido. Ni Yan pensou no assunto. Uma pessoa como Wei Kai era uma espada de dois gumes. Se ele aceitasse Wei Kai, havia uma chance de ele trazer algum problema desagradável com ele. No entanto, em um momento essencial, ter o poder de alguém do submundo criminoso ainda seria útil. Assim como a relação que Cao Shu teve com o Heavenbreaker. Heavenbreaker era um criminoso um tanto infame. Afinal, deixe-me pensar cuidadosamente sobre este assunto. Não dê uma resposta definitiva por enquanto, disse Ni Yan. Este tipo de coisa tinha que ser cuidadosamente deliberada antes de tomar uma decisão.